10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Fala pessoal, estamos começando mais um episódio do podcast Neuronautas. Eu sou o Matheus e só Jesus para salvar esse podcast. Fala galera, aqui é Jonathan Paiva e hoje só estão aqui os de verdade. Meu Deus do céu. Olá, pessoas. Aqui quem fala é Fernando Alves e o crente está com medo? Tá com medo do Halloween? Ora, o verdadeiro amor lança fora todo medo. Isso é de uma Oi, música? eu já queria começar contando um aqui, que o Fernando me lembrou, que esses últimos dias teve lá na igreja, teve a conferência reformada, né? Sei. E aí eu tava lá fazendo as artes, e aí eu pensei em fazer uma arte meio, né, com a cor meio sépia, meio marrom, pra dar um ar, né, de coisa antiga, mais rústico. Sim. Só que aí tinha acabado de ter uma outra conferência com a arte meio dessa cor. Eu falei, não, vou variar, eu botei laranja. E aí, beleza, segundo dia do evento a galera falou, e essas artes aí de Halloween, mano, laranja, preto. E... Aí, é verdade, né? Ah, não, a gente tá ressignificando o dia 31. Mano, pior que eu nem tinha percebido, velho. Pra quem não sabe, né, eu sou da mesma igreja do Jonathan e vi essas hastes laranjas também. E nem tinha parado pra pensar nisso. Ó, a galera que tá muito. Qual é a palavra? O negócio fugiu a palavra e aí eu. Muito ligado no Halloween, né? Quem percebeu o Halloween é que tá com o Halloween na cabeça. Eu nem lembro dessa data aqui no Brasil, a gente não tem isso. Nem existe Halloween no Brasil. É, não. Essa invenção aí que existe Halloween no Brasil, mentira. É. Agora eu queria entender essa introdução do Fernando aí. Esse é de uma música? Parecia de uma música. Não, não, Toda não, vez é não. música, né? Não, dessa vez não é. É só uma frase, pô, que o crente aqui no Brasil, especialmente, tem medo de Halloween, Dias das Bruxas, assim, tem medo de diabo. O verdadeiro, assim, tá lá em 1 Pedro. O verdadeiro amor lança fora todo medo. É É isso, porque não precisa se preocupar, sabe? Não Sim, precisa dar esse poder todo pra data, né? é. Sobre tua vida, meu irmão, não vale encantamento. Isso é demais. Agora não, porque o jeito que você falou sua introdução pareceu aquelas introdução de rap gospel dos anos 2000. É Do verdade. Apocalipse 16. Só tô É falando isso. verdade. Mas é isso, pessoal. Estamos aqui para falar hoje, né, sobre cristianismo. Né? Alguns vão dizer que é cristianismo impuro e simples, né, Fernando? Mas estamos É, aqui para conversar um pouco sobre cristianismo, né? Nós aqui do podcast do Neuronautas sempre nunca escondemos, né, que somos cristãos. Já conversamos no meio de várias pautas sobre isso. Temos também episódios, né, especiais de Reforma Protestante, onde a gente trouxe recomendação de filmes. E teve o outro também que a gente fez o que mesmo? Música. pô, De música, não, isso. não. Não, Foi. a gente não fez música gospel. A gente fez histórias de acampamento. É Ah, verdade. boa, é. Isso, E exatamente. o Então, Miguel também não estava no início. é. O primeiro a Ah, teve de gente música. fez. O primeiro a gente fez Mas de não teve de recomendação música. de filmes. E o segundo foi de história de acampamento. Né? Que quem sabe pode surgir alguma aí hoje. Né? Como vocês perceberam, o Miguel não está aqui. Agora, qual o motivo, né? Se é incompetência, se é por causa do tema, vamos deixar em aberto aí para você que estiver ouvindo e para quem acompanhar. Mas a proposta, né? Aqui hoje a gente conversar um pouco mais livre aí sobre o assunto, né? E eu queria começar com ele mesmo, o Fernando aí, para falar um pouco. Que história é essa? Que história é essa, Fernando, que tu se converteu?
Como é que foi isso aí? verdade, Jesus. leite, como? Caraca, estão espalhando rumores nocivos, danosos Não, contra mim. uma coisa só Não. antes de tu começar mesmo a falar, só queria abrir um parênteses aqui, um fato, né, pra introduzir esse assunto aqui de nós três, que todos nós, inclusive o Miguel, né, todos nós nascemos em um lar evangélico, né, protestante, né, é algo muito importante, então talvez vai faltar aqui alguém pra falar, assim, um conhecimento de causa, assim, de alguém que se converteu no meio da vida, alguma coisa assim, mas a gente vai ter esse ponto em comum entre nós quatro, que nós quatro nascemos em um lar evangélico, né, O famoso nasceu crente. nascemos crentes. Um de nós, filho de pastor, a pior espécie. É. Assim, um de nós ou dois de nós, né? Bom, engraçado que os filhos de pastor não estão aqui. Os É. dois. É Coincidência? porque eu falo um só porque eu sempre esqueço que tem um escolhido, entendeu? Meu, sabe, o meu cristão igrejês dentro de mim que faz panelinha e exclui os outros. Eu sempre esqueço que tem um elemento aí extra na mistura. Um elemento X. Mas aí, O fala pra... elementado É, não aparece no podcast. exato. Fala aí pra nós, Fernando. O Como é que João foi essa tá história aí? fazendo. Primeiramente, o João tá fazendo eco só pra mim? Acho que é só pra E aí, você. Matheus? Mas é porque... Na live não tá dando eco, não, né? Na live não. É porque, ô Fernando, eu silenciei. Como eu não sou, né, administrador desse server que a gente tá. E o Jonathan usa aqui, ó. Isso aqui é total bastidores aí pra quem estiver vendo. Mas isso aqui eu silencio, né? O Jonathan microfone. Entendeu? Uhum. Tá certo. E deixo aberto aqui só o. Silencia um dos aí, ô Fernando. Silencia o Neuronautas Não. aí. Sim, já fiz isso, já tá tudo certo. Enfim, mas vamos pra pauta, né? Uhum. Nascido e criado em igreja, ratinho de igreja, eu me divertia muito. A igreja, pra mim, nunca foi um ambiente opcional. Eu sei que tem algumas pessoas que experimentam a igreja mais como justamente assim, o lugar que você vai de vez em quando, porque você tem que batizar. Se você estiver namorando e vai casar, você casa na igreja, sabe? Ah, tem que apresentar o filho, não sei o quê. E aí, dia de domingo é bom deixar lá pra. Deixa a tia levar pra você ter paz em casa, né? Tem muita gente que trata a igreja de forma casual, mas pra mim, na verdade, pra todos nós, sempre foi uma coisa muito, muito séria. Domingo é dia de igreja, sabe? Se você não tiver doente de cama, você vai pra igreja. E na verdade, eu nunca quis de outro jeito, sabe? Eu sempre amei estar lá. Sempre amei a escolinha, né? A escolinha bíblica dominical. Eu amava que tinha lanche. Eu amava as brincadeiras, inclusive, né? Para quem não sabia. Lanche, como se não tivesse lanche em casa, né? Ué, mas lanche é bom em qualquer lugar, pô. Lanche da E pra igreja quem não especial. sabe, exato. Tem aquele amor assim, tem aquele. É o alimento do espírito e da carne. Aquele suquinho de caixinha por açúcar. Mano. Né? Aquela pipoquinha doce. Mas enfim, pra quem não sabia, a mãe do Matheus foi minha tia de escola bíblica, né? Tia Lili, Exato. famosa Roseli agora, que tem um lugar muito especial nas nossas vidas, foi uma figura formativa para mim nesse aspecto. Enfim, mas o importante é que eu cresci na igreja, eu conheci essa historioba tudo lá na Apocalíptica, né? A igreja, né? Que a gente sempre menciona aqui no podcast, né? Mas sem mencionar nomes. Acho que a gente já mencionou uma vez ou outra, sem querer. Uma vez. Mas enfim, a gente vai. Vamos torcer para os advogados não acharem esses episódios que a gente mencionou. A gente conheceu e eu tinha a minha fé muito firmada na experiência dessa igreja, assim.
Eu amava a escola bíblica, eu gostava de ver o culto e tudo, mas algumas coisas começaram a mudar, né? Especificamente em 2014, 2015. Eu passei na UNB, na faculdade, estava super feliz, né? Vitória, né? Resposta de oração, uma nova oportunidade de vida, né? Naquela época que eu tinha brilho nos olhos e um sonho. E aí eu fui para a faculdade e a parada é que quando você é crente, quando você cresce no ambiente crente, cercado de crente, você só conhece aquilo. Eu nem estudei em escola particular ou pública assim que não fosse confessional. Minha primeira escola foi o Cantinho Cristão e depois o Colégio Batista de Brasília. Esses eu posso mencionar porque eu não vou falar nada mal. Né? Mas são ambientes cristãos, né? Predominantemente que lidam com regras cristãs. Ai, não pode namorar, não sei o quê. O cara Ai, saiu não do pode... cantinho cristão direto pra UNB, mano. Imagina o choque. Do Colégio Batista. Né? Mas era um cantinho cristão também. Né? Foi do cantinho cristão pro cantinho pagão. Ai, boa, mano. Nossa. Aí eu fui pra UNB. E o meu choque, meu Deus do céu. Essas mulheres que não depilavam o sovaco, ai meus olhos, não sei o que, não. Ai, ai. Assim, honestamente, o que me chocou na experiência universitária não foi, tipo, o hedonismo, as barbaridades, porque eu não encontrei isso. O que eu encontrei de todas as pessoas que estavam fora do meu círculo, né, que é a igreja... Quem estava na igreja não é o tipo de pessoa que você encontra no UNB, normalmente, né? Vamos ser específicos? Foi foi bem na faculdade que eu realmente conheci, tive meus primeiros amigos gays, amigos ateus e de outras religiões, sim. E o que me espantou, não é que, meu Deus, que coisa legal que eles vivem, eu quero viver também. Ai, drogas, sim, todas, por favor. Não, foi. Foi que eles eram pessoas normais, sabe? Que, tipo, era muito parecido com o que eu vivia na... pô. Nossa, que Olha tipo assim, olha que bolha que tu vivia, mano. Que isso? eu vivia numa bolha, cara. Eram pessoas normais. Não, o choque que foi pra minha cabeça. Caraca, mano. Ele. Enfim, era gente legal, assim, que gostava das mesmas coisas que eu gostava, e que tinha boas intenções no coração sempre, sabe? Gente que acreditava em causas boas, assim, para acabar com a pobreza, fim da fome, né? Direitos dos animais, essas coisas, essas coisas, essas coisas. E muitas delas estavam pelo direito de. E muitas dessas pessoas, meu Deus, lutavam muito pelo direito de existir, sabe? Eu conheci mais de uma pessoa que teve experiências muito negativas que saiu de igreja evangélica, sabe? Que, assim, tipo, coisas traumáticas que viveu lá dentro. Que não queria ver cristão nem pintado de ouro, sabe? Conheci gente do candomblé, de outras coisas, assim, que assim, se sentia insegura, que tinha esse receio de estar perto de um cristão. E aí, isso entrou em choque com tudo que eu acreditava, sabe? Porque para mim os cristãos eram as melhores pessoas do mundo, sabe? E de vez em quando a gente vacila, mas a gente se esforça para dar certo. Sabe, são só assim, os rumores e boatos dessas coisas que aconteciam, de repente se tornaram realidade na minha frente. Assim, não são todos os crentes, mas bastante crentes. E o meu choque foi essa parada, sabe? Do testemunho da igreja. Que a igreja marcou para muito mal essas pessoas. Era um lugar que representava muita dor para elas. E enquanto isso, né? Se eu tivesse uma vida sólida na igreja, né? Eu ainda não teria bambeado tanto, mas a Apocalíptica estava passando por um processo muito estranho na sua política interna.
Quem, quem tava lá sabe. É. Cara, e realmente tava ficando feio, sabe? Ver até, tipo, o pastor tava levando esse negócio pra púlpito e falando e convocando a galera pra ficar brava com ele também. Nossa, essa pessoa está atacando minha moral, não sei o quê. Essa pessoa está inventando provas e eles não vão prevalecer. Sabe? Pra quem só queria ouvir a palavra, isso não tava bonito. E eu que tava vendo o outro lado, né? Quem que levava o tapa que a igreja dava de vez em quando. E ver isso ao mesmo tempo não foi bom. Não foi bom. Chegou no final do ano, eu realmente estava abandonando minha fé. Real. A fé não estava fazendo mais sentido, sabe? Como é que um Deus tão bom poderia permitir que essas coisas acontecessem em seu nome, sabe? Era essa a minha dúvida. Aí eu decidi fazer o seguinte. Assim, né? Meus pais me ouviram e me deram apoio, assim, tipo assim, eles entenderam o que eu estava dizendo, mas pediu para eu continuar, tipo, tentando falar com Deus. E aí teve um acampamento. E nesse acampamento eu resolvi falar assim, eles pagaram tudo e eu fui. Esta é a última chance de Deus provar para mim que ele existe. Acampamentos da Apocalíptica? A apocalíptica. Pra você ver, Deus usa as coisas loucas do mundo para envergonhar a sã. Como é que é, de volta? Foi o último acampamento da Apocalíptica? Você foi ou não? Que eu fui. Foi que eu fui. Foi no final de 2015. Show. Cara, E aí? assim, e aí, né? Assim, e foi engraçado esse acampamento porque começou com um pastor que ele tinha um apelido referente a um item de vestimento. Eu não quero usar ser muito óbvio, porque eu fui muito A um óbvio da quê? última Não, vez que eu mencionei para Mas há um quê? um item de vestimento, assim, algo que Item de as pessoas vestimenta. usam quando andam vestimenta. De vestimenta. Uma parte. Não é bem roupa, é para proteção. Vou esclarecer mais que isso. Então, Enfim, aí chegando no acampamento, aquele negócio todo que a gente tá acostumado, coloca as malas ali, vai pro templo. Só que estavam pedindo pra gente se ajoelhar e segurar as mãos uns dos outros. Hein? Olha, às vezes você vai virar uma história de acampamento 2, né? Aí top, eu segurei a mão das pessoas que estavam do meu lado, a gente tá esperando, tava escuro, luzes apagadas, a gente olhando, o que tá acontecendo, o que tá acontecendo? De repente, assim, pá, começou a estourar um bando de bombinha dentro da igreja, naqueles Não. cabeça de negro, saca? Não é possível, não é possível. Não, mano. Não. Mano, Não. e tipo, era alto, saca? De doer os ouvidos, sabe? Tava com Eu não naquele ambiente acredito com a gente. que fizeram isso. Ainda dá o eco, né, do lugar fechado. Exato. E o pastor item de vestimenta chegou e falou: Eita, ferro, mas esses jovens estão muito confusos. Nossa, esses jovens estão se confundindo com a homossexualidade. Não, homossexualismo que ele falou. Tem essa diferença, né? Com homossexualismo. Ai, estão casando, estão transando. Ai, não sei o que, estão usando drogas. Meu Deus do céu, a gente tem que salvar os jovens. E ele ficou passando entre a gente, saca? Tipo, meio que atropelando, meio que passando por cima, não sei o que. E aí ele chegou no final e olha só, gente, eu sou o pastor item de vestimenta. Eu sou pastor de jovens há muito tempo e eu entendo muitos jovens. E aí, Mas era um acampamento de jovens ou de adolescentes? Ou dos dois? Não, era dos adolescentes. Agora não tô lembrado. Acho que era. Enfim. Eu devia estar nos últimos anos de adolescência, então. Na época tava, né? 19. Entendi. Aí, aquele cheiro de fumaça e o cara falando esse bando de coisa sem sentido. Sabe, parece que Deus tava me zoando. Tipo assim, vai, não acredita, vai. Anda. Caraca, não acredito. E aí ele começou a fazer os negócios, cara. Enfim, aí teve o primeiro culto, assim, que foi do jeito que você espera com um começo desse. Aí anoiteceu, amanhecer, por acaso nenhum de vocês estava nesse acampamento. Então eu estava realmente sozinho, sem pessoas com que eu conhecia. Matheus está com o microfone baixíssimo na live.
Sr. Loki. O meu microfone? Agora vai aumentar. Ai, aumenta esse microfone, Matheus. Ah, não, a gente tá na live frente. Perdão, gente. O cara endoidou de vez, mano. É só Jesus na causa mesmo. Só Jesus. É só Jesus na causa mesmo, mano. Depois é a gente que tá mal Ok. testemunho. Enfim. Caraca. Aí chegou o segundo dia, né? Anoiteceu e amanheceu o segundo dia. Teve o culto da manhã. Primeiro teve lá o devocionalzinho. E aí o culto da manhã. E no culto da manhã, naquela época tava passando a novela Babilônia. Sabe? Que tinha aquela logo assim. E ele colocou lá, ele fez o PowerPoint, que a coisa que o pastor de adolescentes mais ama, o PowerPoint. E aí ele fez lá o PowerPoint destruindo Audiovisual. Babilônias. Nossa. Era o tema do E aí ele acampamento? Não, da pregação Foi dele. a pregação dele no acampamento. Ah, tá, Não mas era o não tema do era o tema do acampamento. O acampamento, tema não. eu esqueci completamente. Ah, tá. Era o tema da Apagou da pregação, minha mente. destruindo Babilônias. Entendi. Jonathan tá um pouco baixo também e o Fernando abaixou agora. Tô aumentando aqui meu negócio. Eu posso dar um ganho aqui também. E eu? Estamos bem agora? Estamos bem agora? É. Alô, Agora alô, eu som, tô- som. Espero que esteja vibrante. Enfim. Vai lá. Bom. Destruindo Babilônias. E aí? Ele começou a fazer todos os slides de. Cara. Era tipo assim. É que nem a pregação do presbítero que a gente ouviu no início desse ano. Não, mas mais exagerado, né? Mais louca mesmo. Porque ele tava pegando e falando, tá vendo isso aqui? Isso leva pro inferno. Aí começou a colocar os clássicos, né? Harry Potter. Começou a Não, colocar. mano, não é possível. Um bando de novela também, um bando de série. Não, essas novelas aí mostrando que pode transar, não sei o que, isso é errado. Não pode transar, não. Transar é só pra Deus. E aí mostrou Harry Potter. E aí, cara, deu dó, porque teve uma hora que uma menina chegou, começou a defender Harry Potter, só que, sabe quando a gente não sabe defender, mas defende? Mas no Pra meio da defender pregação, Foi, o cara perguntou, mas então, isso aí, defende isso aí. Ah, não, mas na verdade é porque quando chega nas Relíquias da Morte, não sei o quê, ela começou a entrar em detalhes. Meio vergonha alheia, mas eu gostei do espírito dela. Tadinha. Oh, meu Deus. E aí, chegou nos Minions. nos Minions. Não, Não. mano. Minions, meu irmão, porque os Minions, eles não têm gênero. Então, obviamente, propaganda esquerdista, irmão. Não, Os mano. Minions estão transformando seus É filhos em outra transexuais. Que eu pensei na minha vida ao olhar pro Minion. Caraca. Mano, quem em sã consciência olha pro Minion e fala, não tem gênero. Ah, não, mano, não é possível. Parece que é um Obviamente. desafio, né? Um desafio. Ó, eu quero que você demonize os Minions. Desafio aí. Você tem uma semana pra conseguir. Não, ele conseguiu, o cara Sabe- conseguiu em 5 minutos. Pô. Não, pô, é porque, tipo assim, ele mostrou um pedaço do trailer, tipo, tava saindo o filme dos Minions em pouco tempo. E aí tem uma hora que o Minion, assim, tem um Minion que sai usando biquíni, sabe? O outro sai de sunga aí. Nossa, tá vendo? Eles estão confundindo a cabeça das crianças. Vai transformar seus filhos em gays. Enfim. Ele ficou real. Ele começou a falar alto real, tipo assim, como assim vocês estão defendendo isso? Você não defendeu os Minions, Fernando. Você não foi lá na frente igual a menina do Harry Potter. Não, eu tava passando por um momento de muita dúvida, cara. Pra mim, eu só tava vendo aquilo e absorvendo, realmente. Isso aqui não é meu lugar. Então foi, Mas, foi um enfim, acampamento que tu ficou muito sozinho, né, também. Foi, não tinha muitos amigos lá. Tipo assim, eu conheci algumas pessoas de conhecer mesmo. Tava tentando combinar as coisas, né? Tava tentando montar meu RPGzinho. É, um RPG de todo Mas não deu acampamento. certo. Exato, mas não deu certo dessa vez. Enfim. A questão
É que de tarde teve gincana e brincadeira todo mundo gosta, né? Então lá eu me diverti um pouco. Só que aí acabou a gincana e todo mundo, vão pros quartos, tomem banho, não sei o que, daqui a pouco é janta. E como eu era conhecido assim da equipe da igreja como o garoto que ajuda, que gosta de ajudar, né? De ser útil, prestativo. Fernando, me ajuda a desmontar as coisas do acampamento? E aí, tá bom. Então, enquanto a galera tava tomando banho e comendo, jantando, macarronada, eu tava lá enrolando lona de brinquedo inflável, Tá saca? certo? Guardando, puxando, É, pra aquele você gramado em aprendeu volta mais daquele. aí. Foi onde tu aprendeu mais no acampamento. Foi. Eu aprendi que ficar sozinho é uma porcaria. Mas é algo que, tipo assim, foi aí que começou a assentar no meu coração um sentimento de muito, muita solidão, sabe? Eu realmente estava me sentindo desligado de tudo e de todo mundo, sabe? Foi a primeira vez que eu me senti assim, só, completamente isolado, sabe? Aí, quando chegou a hora, quando eu consegui terminar tudo que eu precisava, fiz a minha parte toda sozinho, não vi outra alma, sabe? Aí chegou a minha hora e todo mundo estava já se vestindo, pronto para ir para o próximo culto, que o culto era do pastor, daquele pastor, de um pastor bem barulhento. Bem pentecostal, bem pentecostal. Eu uso esse termo só num gênero descritivo, tá bom? Que ele gosta de falar e dar testemunho, falar em línguas, yara, yara, yara. Nada de particularmente errado com isso, né? Mas como eu contei na história de acampamentos, parou de ter muito efeito em mim. Aí, eu, enquanto todo mundo estava se ajeitando pro culto, ia ter lá a festa do milho. Cara, que coisa. Era novembro e tinha a festa do milho, de comida caipira. Ia ter depois do. Que doideira, mano. Enfim, aí eu fui tomar banho sozinho. Aí a galera da cozinha teve pena de mim, me arranjou um prato de macarronada. Eu tava lá sozinho, enquanto, enquanto todo mundo tava se ajeitando lá no culto, tava começando. De novo, isolado, completamente. Pausa dramática nesse momento. Tá se emocionando? O que que foi? Tá parado, Enfim, respirando e a alto. parada é que quando começou a pregação, nem pude participar também, porque eu ajudei, eu me ofereci para ajudar, né? Nessas coisas, e tinha uma decoração especial que era montar umas velas numa árvore que tinha lá. E aí eu ficava montando e tentando manter elas acesas, só que elas viviam apagando porque tava tentando. Eu fiquei o culto inteiro, nem prestei atenção na palavra. Fiquei o culto inteiro tentando arranjar isso, tentando tomar cuidado para que não caísse, queimasse, né? Porque tudo era gravado. E aí quando eu finalmente consegui largar de mão daquilo e ir, já tava na hora do apelo emocional. E eu tava absolutamente, emocionalmente esgotado, tá ligado? Esgotado. Eu, tipo, tinha perdido tudo. Eu tava sozinho, me sentia completamente sozinho. E aí eu fui me achegando, né? E o pastor lá começou a falar: se você quer algo de Deus, clame, levante suas mãos pro céu e clame, clame. E né? Quando você tá no fundo do poço, né? O único caminho que você tem é pra cima. Olhei e, cara, foi a coisa mais honesta que eu jamais pude dizer de novo na minha vida. Aquele momento de completa inteireza de coração, tipo, completamente intenções desnudadas. Senhor, por favor, fala comigo. Me mostra que você está aqui. Imediatamente, minhas pernas começaram a babear. Comecei a tipo, querer cair no chão e eu comecei a chorar. Eu comecei a rir. Foi a risada mais gostosa que eu tive na minha vida. Eu tava rindo e chorando e rindo e chorando. Chegou
uma menina lá que tava liderando o Ministério de Teatro na época. Ela começou a profetizar pra mim, sabe? Desculpa, eu reparei que o Matheus tá falando com ela. Tudo bem. Não, tá tudo bem, Matheus. Dá um abraço, Não, inclusive. eu tô ouvindo, pô. Pode falar. Tá. Não, sem zoeira, é, ó. Dá um abraço pra ela. Enfim, ela começou a profetizar pra mim e dizer que, assim, tipo, todos os meus problemas de autoestima, sabe? Eu me achava feio, me achava gordo demais, não conseguia segurar. É tudo que eu falei no Derrotas Amorosas, sabe? Uhum. E ela começou a falar: Deus te acha lindo, Fernando, Deus te acha lindo, e você vai casar, e você vai ter filho. Ai, ai. Quem começou a orar assim com você foi uma adolescente ou uma senhora? Já tava mais ou menos na minha idade, sabe? Entendi. Assim, pra bom entendedor, minha palavra basta foi aquela pessoa que saiu chorando de um certo show de talento. Que Entendi. disseram que ela tava no caminho errado. Eu estava Uhum. pensando nela, exatamente nela. Sim, Foi ela que entendi. profetizou. Entendi. Tadinha. E aí, enfim, ela continuou falando, eu tava rindo e chorando, e ela fala: Deus acha seu sorriso lindo, Fernando. Cara, realmente ali foi um momento que eu não posso negar que eu tive um contato com Deus. Sabe? Foi um completo momento de exposição, sabe? Coração, peito aberto, coração no ar frio da noite, e eu estava sendo preenchido de novo. Ali eu tive a resposta que eu procurava. Que os homens podem falhar em nome da igreja, mas o Senhor da igreja não falha. Ali também que eu recebi a confirmação da minha missão, que é o meu chamado, né? É um chamado para edificação. É assim, de vez em quando eu falo no programa que eu pego muito pesado com crente, é nisso também, sabe? É nesse sentido. Aí eu acho que a gente pode fazer muito melhor do que pode, sabe? Eu senti o toque do Senhor na minha vida, sabe? Eu sei do que Ele é capaz e do que poderíamos ser capazes, sabe? Se a gente se portasse um pouco mais como testemunho. Mas enfim, naquele momento eu era cristão de novo, sabe? E não fui eu que o alcancei, mas Ele que me alcançou, porque Ele me amou primeiro. Glória! Bom, Glória a Deus! Muito bom, naquele mano. momento eu Muito deixei bom. a fé infantil. Eu deixei a fé infantil e me tornei cristão de verdade. Eu acho que você. Eu não lembro, né, de você ter contado isso pra gente antes. Você lembra, Jonathan, ou não? Ah, eu lembro, só que bem mais resumido, né? Eu lembro, velho. É. O mais interessante é o Fernando. O acampamento que foi, inclusive. Pera aí, que tá meio abafado, Peraí que eu não mano. ouvi. Fala mais perto Eu aí. não. Não, tá ouvindo? Aham. Não, eu ia falar que o mais interessante é que o Fernando parece que converteu no pior acampamento que foi na vida. Deu pra entender, Porque mas ainda tá um Deus- pouco abafado, viu, seu microfone. Mas deu pra entender Não, que, deu tipo, pra entender. que parece que esse é o pior acampamento que ele foi na vida, né? É. Mas Deus usa as coisas loucas desse mundo pra envergonhar as sãs. Mas Parei. deixa eu te perguntar uma coisa, Fernando. Você considera que esse foi um momento que veio uma fé salvífica de verdade? Ou você considera que foi antes? Cara, assim, antes é difícil pra mim dizer. Eu acredito que isso foi, de uma certa forma, o amadurecimento da minha fé, minha salvação mesmo. Porque antes era a fé infantil, sabe? Era um negócio de eu não conhecia mais nada. Então Entendi. eu não tinha nem referência pra dizer. Eu era simples como uma pomba, mas não astuto como uma serpente, sabe? Eu não tinha visto o lado feio das coisas, assim. Não fui exposto a isso. Entendi. Pra ser testado, sabe? Toda a minha fé foi testada, ela quebrou. Então Deus me deu uma nova fé. Mas aí o Loki perguntou aqui no chat, mas Minion tem gênero?
Tem que fazer um... Fica aí essa De frente para o pergunta. pastor. De frente para o pastor, nome de roupa. É. Nome de vestimento. É nome de vestimenta. Muito bom, mano, muito bom. Eu tava refletindo, né, cara, e lembrando de algumas coisas também, né? Porque justamente, que nem eu falei, né, todos nós nascemos em um lar evangélico, né? Isso traz consequências também, né? Acaba que, de certa forma, quem nasce dessa forma, né? Acaba demorando mais mesmo pra descobrir o que tem de mal no mundo mesmo, né? Os nossos pais acabam fazendo isso, né? Porque querem que a gente tenha uma educação em uma escola cristã e tudo mais, né? Igual aconteceu com o Fernando, assim, mas não foi o meu caso, né? Assim, o meu caso foi um pouco diferente, né? Que nem o Fernando falou, a minha mãe, ela inclusive foi ajudar no departamento infantil da igreja, né? Foi ser tia de salinha por causa de mim, porque na época que eu fui começar a ir pra salinha eu não queria ficar lá sem ela. Aí toda vez ela não queria ficar sem, ela ficava lá, então eu vou ficar aqui logo, né? Tipo, ajudando. Moleque não larga do meu pé, pô, eu vou ter que servir aqui, né? Aí tá lá até hoje, né? Tá lá até hoje, 30 anos aí de ministério, praticamente, quase. Né? Do que ela tem aí, né? Continua até hoje firme e forte nisso aí. E aí eu lembro que, né, minha mãe sempre ia nas coisas que minha mãe fazia. Minha mãe era muito atuante, assim, até na quadra que a gente morava, né? Ela fazia, por exemplo, pegava as férias de julho para fazer classe de 5 dias, que pegava, assim, as crianças da quadra mesmo aqui do Guará, né, onde a gente mora, né, para poder fazer uma classe de 5 dias com as crianças, né? Aí, tipo, reunir as crianças para fazer brincadeiras mas A cada escola dia. bíblica de férias. Então, tem a EBF, só que essa é outra coisa. É classe de 5 dias, né? Que a EBF é no máximo 4 ali, né? Essa classe de 5 dias era o fim evangelístico mesmo, né? Pegava as crianças assim que não eram. Enfim, todas as crianças da quadra, né? E cada dia era um ponto do plano de salvação, né? Então eu sempre vi muito minha mãe falando essas coisas. Ela falava pra mim especificamente, sentava comigo pra explicar o plano de salvação e tudo mais. Aí até que em determinado momento isso foi me instigando, né? Vi aquele movimento social, né, que acontecia também, que nem o Fernando falou, de ir pra igreja todo final de semana. E eu lembro que teve uma. Aí eu não lembro se foi antes ou depois, mas eu lembro que teve uma época assim que todo culto infantil à noite, né, a tia, quem tava lá dando a aula falava assim, quem quer aceitar Jesus, né, não sei o quê, né, e toda vez eu levantava a mão. Teve uma época que todo mês, em um mês só, eu converti 5 vezes, velho. Caraca. Parabéns, né? Ai, mano, mas foi engraçado. Então, assim, tipo, era uma que nem o Jesus ia Fernando entrar no falou, seu mano. coração, ele já tava com ele mesmo dentro. Aí, poxa, Pois é. Aí era uma coisa, que nem o Fernando falou, uma fé infantil mesmo, né, em tudo. E essa época, né, inclusive, da minha infância também, e vocês pegaram isso também, era a época que muita coisa era do diabo, né? E também foi a época de muito. Como é que eu posso dizer? Que o pessoal falava muito da volta de Cristo, né? E tinha muito em mente a questão do deixados para trás, né? Hum. Né? E eu acho que eu contei essa história já aqui uma vez. é. Mas de qualquer forma, assim, essa história é fundamental, né? Pra minha conversão de fato, assim, de verdade. Que Deus usou de alguma forma aquele acontecimento, né? Valeu, Guilherme, pelo sub de 3 meses, Falou, terceiro mês aí com a Ralaxe. gente. Muito obrigado pelo seu Prime, acho que é o Prime mesmo. E bem-vindo Com aí esses à 3 live. meses você comprou sua salvação, mano. Já é o suficiente? Ai, mano. Mas beleza, aí a gente tava muito nessa época, né? E aí eu tinha visto o filme, né? Ficado impressionado e tudo mais. E uma coisa que era muito assim, que até hoje mesmo, né? Eu tenho saudade, inclusive pensando sobre esse programa de hoje, eu fiquei pensando, né? E eu tenho saudade demais do acampamento infantil, tá ligado? Porque era um acampamento muito, muito diferenciado, tá ligado?
E também tem um carinho especial justamente porque foi um desses, né, que aconteceu de fato. Né, a história que eu vou falar que um pouco antes, né, no dia do acampamento, aconteceu a história que eu já mencionei, né, mas aí eu resumo aqui, né, que foi quando minha mãe saiu durante o dia inteiro, né, pra resolver as coisas do acampamento, que ela tava à frente lá e tudo mais, fazendo as coisas dela. E eu fiquei o dia inteiro sozinho em casa, né. Aí, tipo, ela chegou no final do dia aí eu tava entrando no banheiro pra tomar banho, pra me arrumar pra ir pro acampamento. Aí quando eu entrei no banheiro, ela me avisou que ia na farmácia. Só que eu não ouvi. Aí o que que o Mateuzinho de 10 anos, 10 11 anos achou? Que Jesus tinha voltado. Muito maravilhoso. E meu amigo. Não, e tipo, essa história realmente é de rir e tudo mais, mas toda vez que eu lembro dessa história eu fico refletindo, mano. E, tipo assim. E sem considerar, né, todo o estudo teológico de como de fato vai acontecer, né? Tipo, aquele grande dia. Eu fico pensando naquele sentimento que eu senti naquela hora e, tipo, mano, eu não desejo pra ninguém mesmo, velho. Aquele sentimento de, tipo assim, de desamparo, tá ligado? Total, assim, de desamparo espiritual, de saber, assim, tipo, de saber que chegou a hora e que eu tô perdido, sacou? Então foi um sentimento muito ruim. Eu chorei, velho, de um jeito que eu nunca tinha chorado antes. Quando minha mãe chegou em casa, eu tava até com o lábio roxo, mano. De tanto chorar. Mano. E aí, tipo. Não, e aí, beleza, ela chegou e tal, me amparou ali, né? E beleza, vamos pro acampamento, né? Eu fiquei, tipo. E aí, por coincidência, né? Aí eu não sei se foi realmente Deus usou esse fato, né? Mas esse acampamento teve uma pregação em específico, né? Depois de vários anos ali já frequentando cultinho e essas coisas, teve uma pregação que me fez ter consciência nítida do meu próprio pecado. Consciência nítida do meu próprio eu pecador. Eu criança ali, tipo, com 11 anos. Acho que era 11 anos que eu tinha, ou 10. 10, 11 anos. Aí eu tive consciência plena de que eu era pecador. Né, de que eu precisava de Jesus Cristo. Então aquele momento ali, aquele curso específico ali que eu lembro nitidamente, foi um momento que de fato Jesus entrou, assim. Né, que ele se apresentou a mim de fato, mostrando assim, olha, você é pecador, você precisa de mim. Né? Pra... E naquele momento aconteceu, né? E depois veio toda a história, né, também que o Fernando contou, né, do que aconteceu lá na nossa igreja e tudo mais, né? E hoje eu tô em um lugar que eu não me imaginava, né? Estou na sorveteriana, né? Tipo assim, ninguém imaginava. Quem viu Mateus da Tribo do Fogo imaginava? Não imaginava, pô. Tribo do fogo. Um abraço pra Tribo do Tribo do Fogo. fogo. Mas foi muito interessante depois, né? Essa época de amadurecimento também, né, espiritual, e vendo assim, tendo consciência de que, novamente, do meu eu pecador, e de que eu não era o suficiente, não importa o que eu fizesse, eu não alcançaria a salvação. Eu sempre iria me decepcionar, né, tentando fazer as coisas com minhas próprias forças, né? Eu acho que esse foi assim o grande ensinamento que eu peguei de 2015 pra cá, né? Essa questão de que a gente realmente não importa o que a gente faça, assim, Jesus ele se apresenta a nós e a gente estava inserido muito nesse meio, né, de o meio do eu determino, eu declaro e tudo mais. E quando você entende que essas coisas, cara, não valem nada, assim, tipo, no sentido, não no sentido de orar com autoridade, né, é outra coisa, né, mas você entende que é Jesus de fato que faz as coisas, que faz a obra em nós e que a gente é apenas um instrumento. Aí eu acho que é a verdadeira conversão, assim, é um amadurecimento espiritual mesmo, né? E eu acho que é isso, em resumo aí, da minha parte. E aí, John, tem Miguel. você? Miguel, pode falar. Oxe, o Miguel chegou? Não. Ah, tá, oxe. Levei mó susto aqui, mano. Poxa, na sua história eu só tinha um comentário, Matheus. Ah, Então vê se vigia e se hoje for teu último dia. então vê se vigia.
E se hoje for teu último E se hoje dia? for teu último dia? Caraca. Deixa eu ver. Tem muitos... o bom é que você já virou a maior parte do tempo de história curta, então. Não, mas minha história, basicamente, como o Matheus falou, eu nasci num lar cristão e eu sempre fui ensinado, né? Fui ensinado pelos meus pais. Tinha aí o culto doméstico, ia pro culto sempre também, como o Fernando falou. Então, sempre fui ensinado e eu não sei o momento que eu me converti. O momento foi um processo natural, pode dizer. Não teve um momento de virada, sacou? Eu lembro, talvez, eu lembro eu acho que é a primeira vez que quem quer aceitar Jesus, levanta a mão. Mas creio que foi aquilo só que eu levantei naquele momento. Eu já queria. Agora, questão de maturidade, eu acho que eu comecei a ganhar também só em 2015. Que tem a famoso caso do mosteiro, né? Fui pro seminário bíblico lá em Atibaia. Fiquei um ano lá. E aí eu vi que eu não sabia nada, né? Eu vi que eu era um... E aí foi um momento que eu vi que o quão zoado eu era, o quanto pouco eu sabia também, né? E que eu tinha que melhorar em todos os sentidos, né? E aí apanhei muito, e, tipo, eu fui muito confrontado com o que eu era. E acho que eu cresci muito lá nesse tempo. E tenho tentado, né? Crescer, né? Todo ano, que a gente chama de se certificar, né? No caso, a gente crescer no conhecimento da palavra, a gente crescer em se parecer mais com Cristo, né? Como ele agia na Bíblia. E eu acho que é isso, né? Estamos aí. Boa. Foi a escadinha, né? Um degrauzão, o degrau e o degrauzinho. Na história aqui, nas histórias. Mas uma reflexão que eu queria trazer aí também, né? Que a gente tá fazendo esse episódio aqui especial da reforma. Né? E aí vem aquela questão, né? O que eu tava pensando, né, em que a gente pode pensar hoje em dia. Né? Alguns mencionam, né, que a gente precisaria de uma nova reforma hoje. Não sei se chega a esse ponto, mas eu acho importante essa data, como até Páscoa e etc, né? Datas comemorativas, eu acho uma data importante também pra gente lembrar, trazer na lembrança no meio desse mundo, né? Desse mundo que a gente tá, de até o mundo da igreja mesmo, né? No sentido que eu falo assim, esse cenário da igreja, né? Porque estamos no ponto aí, chegamos num ponto aí de que tem alguns querendo reescrever a Bíblia, tem alguns que estão falando que nós somos o ponto fraco de Deus, né? E várias outras atrocidades aí, né? Tem menina dando aula de coach no culto, né? Fazendo coach motivacional. Então, assim, no meio de tudo isso, né, essa data eu acho que serve muito pra gente aí lembrar, né, do que verdadeiramente importa, né? E saber que devemos nos ater na palavra realmente, né? E vocês que estiverem ouvindo a gente que por acaso, né, não forem cristãos, né, deem uma chance para conhecer, né? Porque realmente, como o Fernando falou, há muitos erros. No meio de todos esses erros, né, de muitos erros aí da igreja, né, existem pessoas que estão dispostas a sentar e conversar e expor e conviver. Essa data simboliza muito isso, né? Porque é justamente um período em que estavam chegando uns absurdos, né, na igreja, e estavam vendendo um pedaço do céu. E aí, né, aquele negócio, a nossa fé não é
ou não deveria ser racional, ela tem que ser racional, né? Não é só sentimento, não é só doutrina, ouvi do pastor, ouvi do meu pai, então eu creio, não, racional. E foi isso que aconteceu, né? As pessoas na mesma época começaram a ver, não, tá errado. Começaram a tentar mudar. Infelizmente não conseguiram mudar, mas aí, então houve essa cisão, né? Mas tem esse nome de reforma por causa disso, né? Um dia quem sabe a gente faz um episódio detalhando, né, essa história da reforma. Exato. Uhum. E assim, e hoje em dia, e é engraçado porque hoje em dia tem os absurdos aí, né, também. Ainda existe por aí essa questão de vender pedaços do céu e tudo mais, né? E a gente tem que estar muito atento. É isso aí. Mas eu creio que o senhor da obra é muito maior que qualquer trabalhador. Isso é verdade. Graças a Deus por isso, né? Porque se dependesse da gente até também. Só Jesus na causa. Só né? Jesus na causa, mano. Porque, meu amigo, se dependesse do Nerd Screen. Se dependesse do Pedrinho, mano, que não aparece nem aqui no podcast. Mano. E tem mais alguma coisa, alguma história que vocês queiram trazer? Vocês querem falar do que aconteceu depois na Apocalíptica? Sei lá, só terminar o rolo antes da gente ter saído ou muito pessoal? Acho que não sei, mano. Assim, é porque eu até comentei um pouco, né, do que aconteceu. Você vê, assim, que eu acho que quem for esperto, assim, vai perceber que, por exemplo, entre nós três aqui, tudo se converge ali em 2015. Né? Então, tudo que aconteceu ali foi em 2015 e teve um momento. É engraçado que teve um momento de afastamento até da gente, mas Deus reuniu de alguma forma depois. Foi até engraçado, eu lembro do dia que eu tava lá na igreja, que eu já tava indo lá na nossa igreja atual e eu ouvi do nada o John tá lá, pô. A gente nunca conversou de nada sobre se encontrar lá, nem nada, e do nada eu só vi ele lá. A gente começou a frequentar a mesma igreja, tipo, sem querer, né? E aí, tipo, foi ganhando esse amadurecimento e você, o Fernando, né, de outro lado, o Miguel de outro também acontecendo lá as tretas dele. Então tudo se resume nesse 2015 pra frente aí, que foi. Acho que foi um ano. Foram os anos né, de 2015 pra agora foram os anos que a gente se tornou adulto de fato, né, também. E Deus deu esse amadurecimento tanto de caráter mesmo, de pessoa e espiritualmente. Acho que de muitas formas, né? Tipo, eu no seminário, algumas coisas, as coisas que aconteceram lá, né, na Apocalíptica, que acho que abriram muito, chocaram, né, um pouco e abriram muitos olhos, então começaram a fazer a gente pensar mais, talvez. Tipo, falando da jornada, né, quando eu voltei lá do seminário, tava no meio dessa treta, né, que a gente não está dando muitos detalhes, mas houve uma treta, né, famosas tretas de igreja, que você já deve ter visto muitas por aí. E aí a gente já tava, meus pais já tinham vontade de ir para uma igreja que focasse mais na palavra, porque como a gente está falando aqui da reforma, tá aí, né, os lemas da reforma, para quem não conhece, são somente a fé, somente a escritura, somente a graça, somente Cristo e toda glória a Deus, né? Somente a Deus, a glória. Como eu falei, somente a escritura. Então a gente queria uma igreja que focasse mais nas escrituras. Pô, porque se é isso, se é a escritura que diz tudo que a gente acredita, se é a Bíblia que diz tudo que a gente acredita, então é nela que a gente tem que focar, né? Eu não vou sair inventando coisa aqui, porque eu não sou Deus, não sou profeta. E é isso. E não sou apóstolo. Não sou apóstolo. E se eu falar que eu sou, como é que eu provo que eu sou? Então, é isso. Tá ali. A Bíblia tá ali para isso, para ensinar. Então a gente foi para essa igreja que a gente viu que pregava muito.
né? E eu vou falar aqui, né? Presbiteriano, né? Sorveteriano é nossa piada, né? Porque a presbiteriana ela é o oposto de uma igreja pentecostal, geralmente, né? Igreja pentecostal é a igreja do fogo, galera que gosta de pular muito, gosta de Cantar alto, falar em língua, falar em manifestar, línguas, profetizar. muita emoção, né? Não tô falando só. É muito. Porque eu falo, às vezes fala muita emoção, mas parece que eu tô falando só mal, mas não é como se isso fosse um sinônimo de coisa ruim, necessariamente, gente. Meu estilo é mais presbiteriana e eu gosto da presbiteriana porque ela foca, geralmente, né? Tem muita presbiteriana, mas geralmente ela foca muito na palavra, né? E, Eu sei exatamente de qual presbiteriano você falou aí agora. Ai, Igreja da Chama Fria. É. É, mas é verdade, né? Eu testemunho por essa presbiteriana lá. A galera é muito séria com a palavra, assim. Um ambiente bacana, um ar-condicionado, assim, tímido. e um outro fator que também é muito divergente entre as igrejas é a forma de governo, né? Porque é uma instituição que ela precisa de um governo, né? E a presbiteriana, eu gosto dela porque justamente ela não bota o poder todo na mão de uma pessoa só. Ela tem os presbíteros, que são eleitos pelos membros da igreja, e os presbíteros formam um conselho, que eles ficam durante alguns anos ali, né? E eles que tomam as decisões, a maioria das decisões da igreja. Algumas decisões todo mundo vota, mas a maioria são eles que decidem. E eles que decidem o pastor, e o pastor faz parte desse conselho, e detalhes que eu não vou ficar explicando aqui. Mas enfim, é isso. Exato. Você quer falar alguma coisa do seu pós 2015, Fernando? É. Bom, eu fui para um pessoal que estava lá na igreja, né? Nesse meio tempo, assim, eles tinham parentes, né? Um grupo de nossos amigos que a gente fazia um estudo bíblico. Eles tinham, alguns desses amigos frequentavam mais uma igreja do Núcleo Bandeirante chamada Primeira Igreja Batista de Brasília. Nossa, assim, falando assim, parece presunçoso na Primeira Igreja Batista, mas não, cronologicamente é a Primeira Igreja Batista de Brasília. Real que a igreja mais velha que a cidade. Começou como um galpão que um bando de candango se juntou para adorar a Deus durante o tempo. Um dos movimentos da igreja brasileira foi a renovação espiritual. Assim. E o espírito da PIB é de um jeito que eu gosto. Sabe? Eles são mais comportados. Eles têm uma noção de que o culto deve ser um lugar de ordem, mas eles também dão espaço para outras coisas. Assim. Assim, tá lá no meio, entre uma pentecostal e uma presbiteriana, tá? Tá naquele tempo. Não rola muito negócio, mas de vez em quando rola uma coisa boa. O normal é louvor e palavra. E lá foi um ambiente que eu realmente floresci depois que eu saí da apocalíptica. Foi um ambiente que eu realmente pude praticar essa fé amadurecida, que eu tive a oportunidade de exercer os meus dons. Eu sou lá, até hoje, professor de escola bíblica dominical. Eu sou líder, agora, de tanto tempo de apoio, eu virei líder em série de adolescentes. E, enfim, e lá eu conheci o amor da minha vida. Beijos, Cássia. É claro, queria falar, né? Ai, meu filho, a benção vem completa, irmão. Manda logo parabéns pra ela também, logo. E feliz aniversário, meu bem. É. Pra quem não sabe, a Cássia faz aniversário dia 30 de outubro. Ela está completando 25 aninhos hoje, meu anjo. Foi muito legal. Passei o dia com ela, gente. Eu tô muito feliz. Você foi canonizada no Neuronautas. Agora você não pode mais largar o Fernando, não. Termina com o Fernando pra tu ver. De propósito. Mas E a PIB é um ambiente muito legal, assim, tem uma pluralidade de ideias, assim, dá para conversar e saber. Tem pessoas de vários cantos, assim, de várias interpretações. E a gente vai se ajudando todo mundo lá. Gosto muito. Show, mano.
Show demais. Então, E falando sobre essa questão, só mais um. diga aí. Que o João também mencionou a forma de governo. O governo de uma batista é a Assembleia. Na Assembleia, todos os membros da igreja devem se juntar diante do pastor para que haja, assim, na tese, né, na teoria, no mundo das ideias, que haja uma prestação de conta, que haja justamente a tomada de decisões importantes para o mundo da igreja, de se deve existir dinheiro ou não. Porque se todo mundo está dando dinheiro, é correto que as pessoas devam ter algum dizer, escolher se tem algum dizer ou não sobre a forma como ele vai ser usado. De fato, inclusive, semana passada eu estive presente numa assembleia da minha igreja. Show. Enfim. E assim, uma curiosidade, como as igrejas são governadas. Isso aí. É isso? Ah, tá. Achei que Bem, para você, encerrar, no... achei que você ia É, falar parece- uma curiosidade de como as igrejas são governadas. Tudo bem. não, é assim, tipo, é a Eu forma entendi. presbiteriana e a forma batista. Essa foi a curiosidade. Entendi. É. Mas é isso, Mas mano. pra gente... Foi um bate-papo, né? Aqui sobre igrejismo. Um pouco de reforma, um pouco de experiência pessoal aí de cada um. Né? Espero que você que tenha ouvido depois isso aqui no Spotify tenha gostado, né? Manda pra gente aí sugestões de temas também. Tem o nosso Instagram, Compartilha teu Neuronautas. testemunho. Compartilha seu testemunho com a gente. Vai que você tem um testemunho muito louco. Às vezes nossos testemunhos foram sem graça pra você porque você veio da vida louca. Aí, às vezes você era ateu e se converteu, e tipo assim, muitos opostos, né? E é bem interessante também essa visão, né? Mas porque aqui todo mundo meio que veio do mesmo saco, né? Tudo farinha do mesmo saco. E é isso, então você que tá ouvindo aqui no Spotify, estamos com esse novo formato aqui. Se você não percebeu, você pode ligar o vídeo aqui desse podcast e pode ver a gente na live que a gente teve na Twitch. Então sigam a gente na Twitch, dê o seu Prime também lá na Twitch e acompanhe a gente aí, porque nós temos muitas programações aí pela frente, tanto jogando também junto com vocês, fazendo outras gravações também, falando sobre outros assuntos. Então nos acompanhem lá no Instagram, que a gente sempre avisa por lá. E é isso, mais alguma coisa? Nossos patrocinadores? Importante. Então nós quero mandar um abraço para o Rafael47, que está nos patrocinando aí já tem bons meses, né? Está fazendo isso pelo Catarse. Então, O próprio Limpinho. o próprio Limpinho que jogou com a gente RPG. Se você não ouviu, se você não sabe, nós temos um podcast sonorizado, né, como é que eu posso dizer? Um audiodrama, né, quase, né, de um RPG que nós jogamos, né, e nós nos empenhamos muito para fazer esse RPG. Né, se você não sabe, se você não sabe, o Neuronautas gosta muito de RPG, né, Fernando? Então, vocês estão vendo, inclusive, RPG quase toda semana aqui no canal da Twitch. Quase toda quarta-feira tá tendo aí Vampiro a Máscara, né? Foi jogado outra campanha também antes em Forgotten Realms. E não então, foi no Forgotten Realms, mas foi D&D, né? Foi D&D. Então, foi D&D. Então, se você gosta de RPG, por acaso chegou por aqui, né? Continue, porque vai ter mais RPG por aqui. E assim como a gente usou esse podcast aqui pra falar de Deus pra você, mano, evangelize, fale dos Neuronautas pras outras pessoas, pra elas ouvirem a gente também. Se você gosta da gente e quer que a gente cresça, faça a sua parte. Você quer que o áudio do podcast seja editado novamente? Então doe no Catarse, procure saber como você pode doar, porque editar não é barato, leva tempo, leva recurso, custa energia do PC pra fazer. Nada de graça nessa vida, meu querido. Leva tempo. Então é isso, pessoal, nós vamos ficando por aqui. Até a próxima. Falou! Falou! Peraí, temos mais uma pessoa dentro do... Opa, peraí, voltamos.
Eu vou ter que sair. Quem é o outro Não, é apoiador? porque é isso aí, o Matheus foi falar da RPG e a gente se perdeu. A gente esqueci de agradecer o nosso segundo apoiador, o nosso grande Isaac, velho. Ah, o Isaac. Obrigado, Isaac Isaac. Rodrigues tá aí com a gente. Perdão pelo vacilo. Perdão pelo vacilo, mas tá aqui, ó. Foi a tempo, foi a tempo. Foi a tempo. Voltamos aqui só pra falar de você, ó. Isso aí, mano. É nóis. Valeu, bro. Agora sim.